Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos implementar aí o Bootstrap dentro aí do nosso projeto. Para você que não sabe o que é o Bootstrap é um framework CSS. E assim como diversos componentes que nós viemos utilizando, ou não, talvez você não esteja utilizando, não tem problema nenhum quanto ao framework CSS. Eu utilizo o Bootstrap, mas você pode não utilizar se você não quiser. Ele simplesmente ajuda a gente a desenvolver aí os nossos layouts com muito mais facilidade. Deixa eu abrir aqui o navegador e vou digitar aqui, primeiramente, no Google, Framework CSS. Então você pode digitar aí, ó, Framework CSS e, por exemplo, aqui, ó, qual o melhor framework nas respostas aqui, ó. Então você vai ver que tem vários frameworks CSS que você pode utilizar. Então tem o Bootstrap, Tailwind, o Material e vários outros. Então você pode escolher qualquer framework, basta você ler a documentação, obviamente. Eu utilizo o Bootstrap, é ele que eu vou implementar aqui então. Então aqui basta você digitar então Bootstrap, e você tem essa primeira opção aqui para entrar. Então getbootstrap.com. Então esse é o framework CSS que vamos utilizar. E aqui basta você clicar aqui, ó, em Read Doc. Você pode baixar o framework para o seu computador. No entanto, eu costumo utilizar, obviamente que você tem que ter internet, né, o link diretamente. Então aqui, na hora que você entra ali na documentação, basta você incluir o link do CSS e o link aqui, ó, do Bumble aí. Então eu vou copiar aqui o link do CSS, então Ctrl C aqui, lá no nosso projeto, eu gosto de deixar ele acima dos meus estilos. Então ele fica acima aqui como primeiro opção aqui de estilo. Então simplesmente copiei lá e colei aqui. E a mesma coisa com o JavaScript lá dele. Então venho aqui, que já posso copiar aqui também. Então Ctrl C aqui. Venho aqui e gosto de colocar então acima do script e do site, caso você venha a utilizá-lo. Então eu deixo aqui também acima. Voltando lá no nosso projeto, perceba que ele não tem nenhum estilo aplicado, está com os estilos padrão aqui. Então deixa eu pegar aqui e vou então salvar. Salvei. Perceba que já mudou aqui, ó, a visualização. Então a partir do momento que você inclui aí o CSS e o Boundary aqui JS, você tem então uma série de componentes do Bootstrap para utilizar. Então basta você vir aqui, ó, em Docs, e tem aqui as diversas opções, grids, os formulários, que a gente vai utilizar muito, campo de formulário, então já vem todos prontinho aqui para ser utilizado. E também tem diversos exemplos prontos aí na internet. Então, por exemplo, tem aqui os buttons, tem vários estilos de botões, tamanhos e etc. Tem aí slide, tudo prontinho para a gente utilizar com muita facilidade. Então, tem diversos outros frameworks que têm mais opções e tem outros com menos opções. Então, você pode baixar caso você queira, e tem essa opção aqui, ó, de exemplos, muito bacana também, onde você pode então aqui fazer o download dos exemplos, ver os códigos, e aqui tem diversos exemplos. Por exemplo, digamos que eu queria um topo mais personalizado, então clico aqui. Então tem, olha aqui, ó, diversos exemplos aí de topo que você pode utilizar. Eu vou utilizar esse quarto exemplo aqui, tá? Mas você pode utilizar qualquer um. Então aqui, ó, botão direito, se você não quiser baixar, obviamente, o código para você olhar lá. Então você pode vir aqui no próprio projeto, clicar aqui com o botão direito. Então eu tenho aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, o quarto exemplo aqui. Então venho aqui no código fonte mesmo. Então aqui eu tenho exemplos, então aqui eu tenho o exemplo 1, eu tenho um exemplo 2, eu tenho o exemplo 3 e eu tenho então o exemplo 4 aqui. Então basta você copiar. Então ó, perceba aqui, ó, header, vou copiar da tag de abertura até a tag de fechamento, dou um Ctrl C, vou deixar aqui nosso projeto aberto, volto lá no nosso código, por exemplo, venho aqui no topo e simplesmente colo o código aqui. E aqui basta dar um Ctrl S para salvar. Então perceba que eu já tenho aqui o meu topo pronto. Obviamente que aqui está com zoom. Como é um Bootstrap, ele é responsivo, se você diminuir a tela, perceba que ele vai se ajustando ali, do jeito que você quiser.
Tudo bem? Então tem também com o menu Navbar e você pode utilizar da mesma forma qualquer exemplo lá. Então, não gostei desse exemplo, quero outro. Pega então lá, vai, copia o exemplo que você quer, Ctrl C. Deixa eu voltar aqui, vem e cola aí no seu header, por exemplo, salva e tem ali já outro estilo. Então tá os exemplos aqui para você utilizar, escolha qualquer um que você quiser aí, se você, claro, for utilizar. Então eu vou deixar este exemplo aqui, ó, no nosso projeto. Então aqui eu vou dar aqui um Ctrl Z, vou salvar, perceba que aqui, ó, tá preto, no entanto, você pode olhar na documentação lá como você muda tudo. Então, por exemplo, aqui, ó, se você quiser mudar o fundo, por exemplo, então você vem aqui, coloca só o BG aqui, que tá BG Dark. Você colocaria, por exemplo, BG Danger. Salva e já mudou ali. Então você pode mudar, personalizar do jeito que você quiser. Dá um Ctrl Z aqui. Opa. E deixar do jeito que está e conforme eu achar necessário, eu vou personalizando se for necessário. E aqui também tem esse SGV aqui, que é o ícone. Aqui ele não está exibindo aqui o ícone, mas você pode trocar aí, obviamente, colocar uma imagem. Enfim, você pode personalizar do jeito que você quiser. Então, mais uma vez, se você quiser, por exemplo, um rodapé, lembrando que aqui tem alguns exemplos, mas se você pesquisar, por exemplo, Bootstrap 5 Header, Bootstrap 5 Footer, você vai encontrar diversos exemplos prontos e você aplica conforme você quiser. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um footer, olha aqui, ó, footer. O procedimento é o mesmo, então você pode escolher qualquer um que você quiser para utilizar. Então, botão direito, se você não quiser baixar o código mais uma vez, então venho aqui lá nos exemplos, perceba que ele sempre começa ali, ó, com um footer e termina no footer. Então, digamos que eu quero esse primeiro aqui, Ctrl C aqui, o nosso projeto, venho aqui então no footer, rodapé e colo aqui, salvo e já está ali então o meu footer. Lembrando mais uma vez que eu falei, eu estou com zoom aqui para a gente ver os nossos exemplos. Se eu colocasse aqui, ó, 100%, você percebe que já começa a tomar forma no nosso sistema. Então, aplique e utilize, monte o seu sistema do jeito que você quiser. A partir desse momento, você sabe que você pode montar qualquer tipo de projeto aí que não tenha conexão com o banco de dados, obviamente, mas landing page com as URLs, inclusive, todas prontas aqui. Então, só para deixar pronto aqui o nosso link de home e o sobre, esses outros links você pode implementar ou não depois. Então, voltando aqui no topo, por exemplo, eu quero que o meu topo tenha somente aqui um link. Então, e todos esses links aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, eu vou deixar por enquanto apenas um. Então, aqui, colocar sobre. Aqui, se você colocar aqui um ponto barra sobre nós, vamos ver lá, volta lá no projeto, então tem somente o link ali, ó, sobre nós. Ao clicar aqui, já vai para a página aqui, ó, sobre nós. E como eu falei, do jeito que eu gosto de utilizar, eu gosto de utilizar a função. Mas você pode utilizar dessa forma sem nenhum problema. Então aqui, como eu falei que eu gosto de fazer, duas chaves para um lado, duas chaves para o outro, e gosto de colocar na função sempre o URL, que é a nossa função que nós criamos lá no helper. Então aqui, sobre nós, pois assim ele coloca o link completo para mim. E no primeiro aqui, basta duas chaves para um lado, duas chaves para o outro, URL. E aqui é vazio. Salvo. Então temos a nossa página sobre, clicando aqui em Home, já vai para a página Index. Então aqui você pode montar as suas URLs, como a gente viu, nas rotas, né? A gente já sabe como criar as rotas. E desta forma, de forma bem simples, você já pode compor aí, como eu falei, diversos tipos de sistema, do jeito que você quiser. Então, o que não falta aqui são exemplos para você utilizar. E é o componente aí que eu utilizo. Mas sabe que existem diversos outros e você pode utilizá-los conforme você quiser. Ali, ó, tem exemplos aqui também com o carrossel, com slide pronto. Então, ó, tem todo um projeto aqui, mini projeto já pronto aqui, ó, de blog, caso você quisesse estar utilizando aí também, ó. Bem bacana, com o slide já tudo prontinho. Basta personalizar do jeito que você quiser. Então aqui você pode implementar do jeito que você quiser. Só mais uma coisinha que eu gosto de fazer aqui, ó. Caso seja seu primeiro contato com o Bootstrap, no index aqui, ó. Em vez de deixar aqui solto, eu gosto de vir aqui,
criar aqui uma div classe container. E dentro dessa minha div eu coloco, por exemplo, o index aqui. Salvo. Perceba que ele voltou ali. E eu também gosto de deixar aqui, ó, py, ou seja, um espaçamento interno embaixo e em cima de, por exemplo, 5. Salvo e tenho ali os espaçamentos. Ou você pode colocar no espaçamento externo, então M, e está ali. Enfim, venha na documentação, docs, e está aqui todos os exemplos do que você pode utilizar. E de tabelas prontinhas, tudo com os exemplos. E como eu falei, não se apegue só aos exemplos que tem aqui no Bootstrap. Digitou um nome, digitou na internet, você vai ver um monte de exemplos prontos. Então, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Se você vir aqui no Google digitar, por exemplo, Bootstrap 5 Card CodePenel, por exemplo, que você já viu os exemplos na hora. Então você vai ver diversos exemplos aqui. Então você pode pegar eles e ir abrindo. Olha só. E vai ter diversos exemplos de outros sites. Tudo prontinho para você utilizar conforme você quiser. Olha outro aqui prontinho já. Então alguns vão ter estilos extra. Você tem que colocar lá o seu estilo CSS. Nada complicado. Mas o que não falta são exemplos aí. Correto? Então, deixa eu fechar isso aqui. E estamos prontos então para dar sequência em desenvolvimento do nosso projeto. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.